Eu gostaria de tomar um tempo para compartilhar a palavra de Deus com vocês com o sermão intitulado A Ordem de Melquisedeque e o Sumo Sacerdote. A Ordem de Arão é encontrada dentro da Lei de Moisés, que representa o Antigo Testamento. Arão não foi aquele a quem Deus fez ser o primeiro sumo sacerdote? Essa ordem também é chamada de Ordem de Levi, o que significa a mesma coisa. Levi era o nome da tribo a qual Arão pertencia. Por isso, havia a Ordem de Arão. Mas qual ordem existe dentro da lei da Nova Aliança na época do Novo Testamento? É a Ordem de Melquisedeque. Assim, hoje, com o título A Ordem de Melquisedeque e o Sumo Sacerdote, vamos examinar com atenção a vontade de Deus contida na verdade de Melquisedeque. O que acontecerá com toda a humanidade de hoje que não está na Ordem de Melquisedeque? Qual é a promessa de bênção de Deus para aqueles que estão na Ordem de Melquisedeque? Vamos ver esse assunto. Embora pequena seja a porta e estreito o caminho em que estamos andando agora, eu espero que vocês e eu sejamos aqueles que possam guiar aqueles que não estão na posição de serem abençoados para receber a vida através dessa porta estreita. Vamos ver a Epístola aos Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Tendo, pois, quem é o grande sumo sacerdote? A Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Qual é o título que foi dado a Jesus em Hebreus capítulo 4? Ele é descrito como o grande sumo sacerdote. Então, não chamamos aqueles que conduzem os cultos, ou seja, que supervisionam os sacrifícios como sacerdotes? Nos tempos do Antigo Testamento, havia o regulamento do sacrifício da Antiga Aliança, e nos tempos do Novo Testamento, há o regulamento do sacrifício da Nova Aliança. Nós chamamos esse sacrifício de culto nos termos atuais. No entanto, está escrito, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Jesus era o sumo sacerdote de qual ordem? Há a ordem de Arão, assim como a ordem de Melquisedeque. Quando vemos a cena onde Jesus é descrito como o sumo sacerdote, podemos ver claramente que até mesmo na época da Nova Aliança, há regulamentos para o culto, não é? Se não houvesse regulamentos para o culto, não haveria necessidade de um sacerdote. Não é por causa desses regulamentos que o sacerdote existe e é necessário? A qual ordem do sacerdócio ele pertence? Vamos ver a Epístola aos Hebreus, capítulo 5, versículo 5. Hebreus, capítulo 5, versículo 5. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem. Em qual ordem? A ordem de Melquisedeque. Aqui é mostrado que Jesus é chamado de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus, ele foi nomeado por Deus para ser o quê? Sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Assim, podemos confirmar que Jesus foi profetizado como o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então,
devemos saber quem é Melquisedeque para entender completamente a ordem de Melquisedeque. Vamos para o livro do Gênesis, capítulo 14, para ver a primeira aparição de Melquisedeque na Bíblia e ver que tipo de pessoa ele era. Vamos para Gênesis, capítulo 14, versículo 17. Gênesis, capítulo 14, versículo 17. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe. O que ele trouxe? Pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Aqui nesta cena, podemos ver que Melquisedeque, rei de Salém, saiu para abençoar Abraão com pão e vinho. Porém, quando vemos o título de Melquisedeque, a Bíblia nos permite saber que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Na época de Abraão, enquanto havia relatos de sacerdotes que faziam sacrifícios com o sangue de ovelhas, bodes e outros animais, oferecer sacrifícios com pão e vinho pode realmente ser visto como um ato único. Quando vemos a cena de Melquisedeque da perspectiva do Antigo Testamento e do Novo Testamento, o Antigo Testamento serve como uma sombra, ele não é a realidade. Deus mostrou através das profecias escritas no Antigo Testamento que a realidade representada por essas sombras viria depois. Quem foi dito que veio a esta terra como o cumprimento dessas profecias, como acabamos de confirmar em Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Jesus foi nomeado por Deus para ser sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A Bíblia claramente nos diz isso. Assim como Melquisedeque abençoou Abraão com pão e vinho, não deve haver uma cena em que Jesus Cristo, que veio a esta terra como cumprimento, também abençoou as pessoas com pão e vinho? De uma perspectiva bíblica baseada na verdade, a cena deve realmente acontecer. E essa cena é a Páscoa. Nós pertencemos à ordem de Melquisedeque? Estamos realmente seguindo o correto regulamento de culto que foi guiado por Jesus ou não? Isso pode ser claramente distinguido por um sistema que é visto como o pão e o vinho da Páscoa. Portanto, aqueles que não seguem a ordem de Melquisedeque, ou seja, aqueles que não andam no caminho de Melquisedeque guiados por Cristo, nunca poderão alcançar a vida eterna. A Bíblia nos ensina que essas pessoas estão em uma posição em que não podem entrar no Santo dos Santos. Primeiro, vamos confirmar a cena em que Jesus Cristo veio a esta terra como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e abençoou a humanidade com a vida eterna através do pão e do vinho. Mateus, capítulo 26. Vamos ver o livro de Mateus, capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Não devemos ver a cena em que ele comeu a Páscoa? Versículo 26. Vejamos o versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo.
Quando Melquisedeque abençoou Abraão, todos os sacerdotes daquela época ofereciam sacrifícios com o sangue de ovelhas, bodes e outros animais para participar da cerimônia de remissão de pecados. Porém, com o que, especificamente, Melquisedeque o abençoou? Com pão e vinho. Porém, quando vemos a cena em Mateus capítulo 26, o que Jesus também usou para dar bênçãos? Tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Versículo 27. A seguir, tomou um cálice. O que estava no cálice era vinho. Então, Jesus tomou um cálice de vinho, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Dessa forma, ele permitiu que a humanidade comesse o pão e bebesse o vinho da Páscoa que simbolizam a sua carne e seu precioso sangue. Qual aliança foi estabelecida aqui? Em Lucas, capítulo 22, está especificado que Deus estabeleceu a nova aliança na Páscoa. Ele nos deu uma preciosa promessa: se você quer ir para o reino dos céus, você deve ter a vida eterna. Sem a vida eterna, ninguém pode entrar no reino dos céus. É por isso que ele prometeu: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Essa não é a única promessa. Deus nos deu a promessa de nos tornarmos um sacerdócio real no céu, a promessa de receber a vida eterna e as bênçãos, e a promessa de que Ele abrirá um mundo onde não haverá mais morte, luto, choro, dor ou tristeza. Não haverá mais necessidade do sol ou de qualquer outra luz, pois o próprio Deus será a luz e aquele que dissipa todas as trevas. Se você voltasse para a década de 1970, você veria muitas estradas não asfaltadas no interior. Nessas cidades, as pessoas ficavam realmente felizes apenas por ter o asfalto instalado. Porém, de que são feitas as ruas do Templo da Jerusalém Celestial? As ruas são feitas de ouro puro, em uma cidade brilhante como cristal, com casas adornadas com pedras preciosas. Posso realmente viver em um lugar tão brilhante? A cidade onde viveremos é adornada por todos os lados com várias pedras preciosas, como pérolas, safiras, rubis e esmeraldas, e as ruas são todas pavimentadas com ouro puro. A Bíblia descreve o reino dos céus com essas cenas porque ultrapassa o que pode ser expresso em palavras, por isso, descreve com o que as pessoas mais desejam nesta terra. Para nos conduzir a esse lugar prometido, Deus estabeleceu a verdade chamada Ordem de Melquisedeque nesta terra. Ele veio a esta terra como a realidade de Melquisedeque, e por meio do pão e do vinho, ou seja, a santa cerimônia da Páscoa, chamou e reuniu todos aqueles que realmente creem em Deus. Aqueles que não entram nessa ordem não podem voltar ao eterno reino dos céus. Irmãos e irmãs, vocês não estudaram que esta terra é como uma cidade de refúgio? Não é verdade que somente depois que o sumo sacerdote morre, todos os pecadores na cidade de refúgio podem se livrar de suas acusações e culpas e voltar para a sua pátria? Então, por que a Bíblia enfatiza repetidamente Jesus Cristo como o sumo sacerdote? Assim como a profecia no Antigo Testamento sobre o sistema da cidade de refúgio indica, somente com a morte do sumo sacerdote ungido, Jesus Cristo, o caminho se abre para toda a humanidade voltar ao reino dos céus. Qual festa comemora e honra a sua morte? É a Páscoa. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Não é assim que está escrito na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11? Quando levamos em consideração essas várias cenas, a ordem de Melquisedeque prova ser muito importante. No Antigo Testamento, Deus aceitava apenas a adoração
e os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes levitas. Na época da Nova Aliança, ou seja, nos tempos do Novo Testamento, Deus não aceita nenhuma forma de culto que não siga a ordem de Melquisedeque. Sobre isso, Jesus não disse no Evangelho de João: "Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos"? Hoje em dia, há muitos lugares que oferecem o culto sem o devido entendimento. Eles nem sabem a quem estão adorando agora. Eles pensam que apenas chamar o nome é o suficiente para a aceitação. Porém, em Mateus capítulo 7, Jesus não disse: "Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus", assim como ele disse que somente aquele que faz a vontade do Pai entrará no reino dos céus. Ninguém pode participar da eterna promessa de Deus sem passar pela ordem de Melquisedeque. Vamos analisar isso mais detalhadamente através das evidências fornecidas na Bíblia. Vamos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, versículo 17. Aqui diz: "Aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito." Quem são essas pessoas? Eles são os herdeiros da promessa de Deus. Aqueles que seguem a ordem de Melquisedeque têm garantia de receber a promessa de Deus como herança. Eles são chamados como filhos da promessa e o restante da descendência da mulher. A Bíblia os descreve como aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Vamos continuar a confirmar isso. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs, com o que ele confirmou isso, com juramento. O juramento não significa "ele certamente o fará"? Essa é uma promessa absoluta e imutável. Quem fez a promessa? Deus fez. Por quais meios? Foi dito que ele confirmou isso com juramento. Versículo 18. "Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a esperança de que seremos os herdeiros da promessa de Deus, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre." Em qual ordem? Segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo é o sumo sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Já que está escrito, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, há um limite de tempo? Não. Começando com a sua primeira vinda, isso nunca passará até alcançarmos o eterno reino de Deus. Ele foi chamado de sumo sacerdote, que permanece para sempre segundo a ordem de Melquisedeque, sem mudar ou desvanecer. Então, o que deve acontecer com a verdade da Páscoa da Nova Aliança, que é, segundo a ordem de Melquisedeque? Ela não deveria se tornar uma verdade que nunca desaparecerá? Quem segue os passos de Cristo que foi antes de nós? Vamos ver o versículo 19 de novo. "A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque." Se esse é o caminho percorrido por Cristo, o que devemos fazer? Devemos poder segui-lo. Que tipo de ordem devemos seguir? A ordem de Melquisedeque não é a ordem de Arão. Isso significa que todos nós devemos nos tornar aqueles que seguem o caminho pela ordem de Melquisedeque. Essas são as mesmas pessoas que são os herdeiros do que foi prometido, mencionado antes no versículo 17. Então, aqueles que não estão na ordem de Melquisedeque podem herdar a promessa de Deus?
Com certeza não. Deus nos concedeu a promessa da vida eterna, a posição de sacerdócio real no céu, bem como um mundo onde não haverá mais morte, nem lágrimas, nem dor, nem tristeza, nem luto, nem sofrimento. Ele abrirá esse mundo para nós. Ele também prometeu que desfrutaríamos da vida eterna e das bênçãos no reino dos céus eternamente. Portanto, todos que recebem essas promessas devem seguir a ordem de Melquisedeque e seguir fielmente as obras de Cristo que veio a esta terra, como a realidade de Melquisedeque. Caso contrário, eles se tornarão incapazes de participar daquela promessa. Então, vamos ver a cena de Jesus, que trouxe o pão e o vinho a esta terra, na ordem de Melquisedeque. Vamos confirmar isso mais uma vez em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Ele preparou a Páscoa. Vamos para o versículo 14. Chegada a hora, isto é, chegada a hora de celebrar a Páscoa, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Jesus previu como ele seria crucificado no dia seguinte pelas mãos de muitos opositores, incluindo judeus e gentios. Este era o dia anterior, o dia antes daquele momento. No dia anterior à humilhação de Jesus, ele disse: Há uma razão pela qual eu devo guardar esta Páscoa com vocês. Vamos para o versículo 19. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Naquela época, os judeus seguiam os regulamentos da lei de Moisés no Antigo Testamento. Porém, Jesus celebrou da maneira que Melquisedeque, que aparece em Gênesis capítulo 14, fez. Com o que ele celebrou? Com pão. No versículo 19, o pão aparece. Vejamos o versículo 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice. O que tinha no cálice? Vinho. Então, ele pegou o cálice de vinho, dizendo: Este é, o que é este cálice de vinho? O cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Assim como Melquisedeque abençoou Abraão com pão e vinho nos tempos do Antigo Testamento, podemos ver a cena onde Cristo, a realidade de Melquisedeque, abençoa a humanidade com a bênção da vida eterna através do pão e vinho. Então, pegando o pão e o vinho, ele disse: Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E que outra promessa ele nos deu no Evangelho de João, capítulo 6? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Deus registrou essa promessa. Já que Jesus veio a esta terra como a realidade de Melquisedeque e como sumo sacerdote, não poderemos avançar para a verdadeira bênção da vida eterna quando seguirmos o regulamento de sacrifício de Cristo? Em outras palavras, isso pode ser visto como ter a promessa da salvação. Hoje em dia, há numerosas igrejas no mundo, mas elas não guardam a Páscoa. Isso significa que elas não estão participando do culto guiado por Cristo, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, isso significa que elas estão fora da promessa feita por Jesus. Assim, embora digam: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e não fizemos muitos milagres, o que Jesus diria? Eu nunca os conheci. Se vocês realmente são o meu povo, por que não estão dentro da ordem de Melquisedeque? Por que a Páscoa não está incluída na doutrina da sua igreja? Através da Bíblia, eu lhes disse inúmeras vezes que eu sou o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque,
Mesmo assim, vocês não seguiram nem creram nisso, não é? Se você diz crer em mim, você não deveria estar dentro da ordem de Melquisedeque? Isso também pode ser visto quando ele disse, nunca vos conheci, encontrado no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Vamos ver Hebreus, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, então, em qual ordem Jesus veio como sumo sacerdote? Ele veio como sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Qual é a ordem de Melquisedeque? Está escrito como dos bens já realizados. Veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros. A qual ordem pertence o sangue dos bodes e dos bezerros? Esse regulamento de sacrifício pertence à ordem de Arão, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Que tipo de mediador ele é? A Páscoa não é mencionada como a nova aliança no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Através da Páscoa da nova aliança, Deus abriu o caminho para seus filhos participarem da promessa. Para nos tornar herdeiros da promessa, Deus nos ordenou seguir a ordem de Melquisedeque. Vamos ver a vontade de Deus por trás disso, indo para Efésios capítulo 3, versículo 6. Vejamos o versículo 6. A saber, que os gentios são. O que são os gentios? Co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes, em que eles são coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Irmãos e irmãs, a que aliança se refere o Evangelho? A nova aliança. Hoje, Deus nos chamou para sermos os filhos que podem participar da promessa da eterna herança que Deus preparou. Então, o que será daqueles que não estão na ordem de Melquisedeque? Vendo o ensinamento desse tema, eles nunca poderão entrar na promessa de Deus. Não importa o quanto eles gritem dia e noite, Senhor, Senhor, em Teu nome profetizamos, e em Teu nome expelimos demônios e fizemos muitos milagres. Não importa o quanto eles implorem, Deus dirá, então, por que você não entrou na ordem de Melquisedeque? Se você tem clamado, Senhor, Senhor, dia e noite, você não deveria ter entrado na ordem de Melquisedeque? Então, o que acontecerá com eles? Eles terão algo a dizer? Eles ficarão sem palavras? É assim que a Bíblia descreve. Eles não terão nada a dizer. O resultado para eles e o resultado para o nosso futuro dentro da ordem de Melquisedeque realmente apresenta um grande contraste. Deus nos concede esse lindo e gracioso futuro e uma esperança viva para o reino dos céus através da ordem de Melquisedeque. A Páscoa é o dia em que podemos confirmar que fazemos parte dessa grande ordem. O pão e o vinho da Páscoa não são apenas um pedaço de pão e um cálice de vinho. Vamos nos lembrar mais uma vez que todas essas promessas estão ligadas. Sigamos a vida de Cristo, o sumo sacerdote que nos precedeu no caminho de Melquisedeque, e andemos no caminho da verdade até o fim,
para que possamos ser abençoados com a herança celestial de nosso Pai e de nossa Mãe. Vamos diligentemente espalhar essa incrível e alegre notícia por toda parte, para que muitos possam se juntar a nós na salvação. Esperando que vocês e eu sejamos aqueles que guiam os outros à salvação, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.